Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Eu não sei se você já parou para escutar ou para ler, porque ele tem um livro sobre isso, né? O Lucas Manzoli, sobre a questão da alma. Sobre a questão da alma. É. Cara, eu nunca falei disso no meu canal, porque eu realmente precisaria estudar mais sobre esse tema. Inclusive, eu teria que tomar cuidado sobre falar sobre esse tema de mortalidade da alma, nem me preparei nada aqui sobre esse tema. Mas é isso, né? O que eu posso dizer sobre esse tema é: o Banzori está defendendo algo completamente heterodoxo, até mesmo entre os protestantes, né? Ele defende. Sim, é uma ideia bastante. É uma ideia bastante. Embora em muitos protestantes exista a ideia do sono da alma, né? Sim. Que é outra coisa que eu não consigo conceber também, né? Tipo, pelo menos com não dá para conceber. Filosoficamente, exatamente. A gente não tem como, né? É porque eles precisam definir alma, espírito, né? Eu não sei nem a definição de termos deles, porque é o ânima no sentido aristotélico, o ânima intelectivo, né? A faculdade. Eu não saberia bater, porque eu teria que ver a base filosófica que eles utilizam, que Ellen White utiliza, sei lá. Eu não sei se a mesma definição de alma que eu vou dar aqui é a mesma definição de alma que ele vai dar, né? Então, realmente seria muito inapropriado eu bater nisso agora, mas ele realmente tem um livro sobre, né? Uhum. Cara, sobre o tema de hoje, né? Que nem deu pra. A gente nem chegou a falar muito. O que eu ia falar aqui é que eu nem ia chegar aqui e falar assim: olha, eu vou provar que todos os cristãos primitivos eles acreditavam em cada doutrina católica apostólica romana. Por isso eu gosto de ir por essa linha, né? Que eu falei do papado. Que todos os pais da igreja, unanimamente, eu creio que acreditavam sim no papado. E por sua vez, né? Você. Não importa o que eles acreditavam pessoalmente sobre outras doutrinas. A gente poderia falar sobre iconodulia, né? Sim. Veneração de imagem. Daria para passar por cima, não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso. Não, o que eu queria entender, eu acho que acho que a gente chegou a conversar sobre isso em privado, né? É porque muito se discute sobre o cânon bíblico, né? Inclusive de autores da patrísticas tendo o cânon, defendendo o cânon dos protestantes, né? Mas tem algo interessante também que e aí traz um pouco essa questão do judaísmo antes, né? Porque muitos dos protestantes se voltam para entender o que é que seriam as escrituras e voltam-se para os judeus. Mas eles voltam-se anacronicamente, me parece. Né? Sim. Voltam-se anacronicamente. Aí eu queria que você falasse sobre isso. Então, os saduceus, eles acreditavam só no Pentateuco, né? Eles eram uma seita judaica que não acreditavam num cânon completamente distinto dos fariseus, que acreditavam, a gente não sabe exatamente, né, se eles tinham um cânon fechado, mas digamos que eles tinham, né, os fariseus tinham um cânon fechado. Por que eu deveria segui-los ao invés dos saduceus? Ou dos judeus de Qumran, né, que tinha Enoque no cânon, tinha um monte de livro ali no cânon, nos manuscritos de Qumran, que são os mais antigos, né? Então, eles falham nisso, porque é um decreto infalível ali, o cânon dos fariseus, os que mais foram pisados por Jesus, eu deveria segui-los, né, seguir o cânon deles, e não há consenso histórico nenhum, muito pelo contrário, sobre eles terem um cânon fechado pré-igreja. Agora, pós-igreja, né? Cara, é um debate muito interessante isso, é muito interessante mesmo, e tem muitas minúcias, assim, extraordinárias. O primeiro pai da igreja que eles utilizam é Melitão de Sardes, né, do século II, quer dizer. Que ele supostamente dá uma lista de livros canônicos, né? Ele nem utiliza essa palavra só vem com Santo Atanásio no século IV. Mas ele dá uma lista de livros, né? E foi logo após lá a Revolução Judaica. E ele fala, o que a gente tem só um fragmento, né, em Eusébio de Cesareia, e aí Melitão vai dizer, né, que ele foi viajar para Jerusalém para receber os livros das Escrituras.
é tudo que a gente basicamente só tem esse fragmento. Aí ele cita o cânon judaico, né? Se não me engano, falta um livro, que é Esther. Eu acho que é Esther. Alguém pode me corrigir aí, mas enfim, o cânon não está perfeitamente como os protestantes querem. Só que, cara, isso não me parece uma obra que ele diz que ele está querendo determinar um cânon. Porque ele nem cita os livros no Novo Testamento. Né? Já é estranho daí, porque o cânon inclui o Novo Testamento. Segunda coisa, por que ele teve que viajar para Jerusalém para saber o cânon, sendo que ele era bispo, né? Ele era bispo de Sardes. Por que ele não foi consultar a igreja ali, né? Teve que viajar para Jerusalém. Muito estranho. Se não me engano, tem até um deuterocanônico. E aí, o que parece, lendo o fragmento, é que ele só estava indo buscar em Jerusalém as obras de autoridade comum contra os judeus para fazer apologética judaica. O próprio Philip Schaff, né, que é o maior patrólogo protestante, supostamente, segundo o Banzoli mesmo, na nota de rodapé da história eclesiástica dele, está escrito que aquilo era meramente uma obra de apologética contra os judeus. Né? O segundo pai da igreja que eles utilizam é Atanásio, né? Mas Atanásio, da mesma forma, ele parece utilizar o termo canônico como algo apologético contra os judeus, que ele divide em três partes, né? Ele divide apócrifo, divide em escritura e divide em canônico. Esses canônicos, ele cita o cânon judeu, né? Esses são os canônicos. Né? E ele cita Baruque, né? Que é deuterocanônico. É estranho. E se não me engano, mais algum deuterocanônico, eu não lembro exatamente. Inclusive, no site do Banzoli, ele utiliza essa citação e ele grifa todos os livros judeus, né? E ele não grifa, não deixa em negrito o Baruque, que é um deuterocanônico. Mas enfim. E aí, estudando os escritos de Atanásio, você chega à conclusão, na mesma conclusão, que era só esses canônicos eram usados como autoridade comum para os judeus, e não havia diferença qualitativa entre peso doutrinal com esses da escritura, que eles eram deuterocanônicos. O único pai da igreja que eles têm algum sucesso é São Jerônimo mesmo. São Jerônimo, ele vai botar na mesa e vai querer um santo debatedor, né? Sabia hebraico, manjava muito hebraico. E ele vai chegar e vai falar, olha, eu acredito nisso aqui. O cânon verdadeiro é o cânon farisaico. Só que ele mesmo, o próprio São Jerônimo, ele admite que todos os bispos ao redor dele, quando ele vai traduzir a Vulgata, né? Ele era repreendido, eles eram contra ele estava debatendo, ele debateu com Rufino isso. Rufino, inclusive, ele diz, como é que você diz que esses livros deuterocanônicos não são inspirados, sendo que São Pedro deixou isso em Roma? Mas você vai dizer que São Pedro ele não era letrado como você? Olha que curioso, né? Rufino de Aquileia. E aí, São Jerônimo, ele vai, né? Ele defende essa tese por um bom tempo, e aí quando ele vai traduzir a Vulgata, o livro de Sabedoria, se não me engano. Alguém pode me corrigir aí no chat. Ele pega o livro de Sabedoria e fala, esse livro é citado como canônico em Niceia. Concílio de Niceia. Caramba. Curioso, né? Ele até né, fica surpreso. E enfim, São Jerônimo debatia, ele era repreendido por bispos por defender isso e tudo mais, até que tem o famoso concílio de Roma e a ratificação de Inocêncio, né? Que é um concílio que ratifica o cânon tal como temos hoje, que é ali do século IV. O exato cânon católico, como diz o Philip Schaff também, ratifica o exato cânon católico. E aí, depois disso, cara, São Jerônimo nunca mais defende que os deuterocanônicos são apócrifos, nunca mais defende nada disso. Ele é convencido. Pela decisão de Inocêncio I, né? Ele se submete ao Papa, como eu mostrei para você aqui, né? Ele era muito... Cara, ele era um amante do Papa, assim, ferrenho. Eu te mostrei, ele comparava a Sé de Pedro como a Arca de Noé. Ele comparava como, né, só ali o Cordeiro Pascal podia ser comido corretamente. Ele disse que quem não ajunta com o Papa é um anticristo, né? Então, ele se submeteu, ele tinha uma opinião errônea e se submeteu. E ele mesmo admitiu que era contra a maioria da igreja, né? Então, sim. E aí tem mais alguns casos, né? Enfim, mas eu acho que é meio exaustivo falar caso por caso, porque eu ficaria horas aqui falando. Sobre os pais da igreja, evidentemente, que defendem os canônicos, né, os deuterocanônicos. A gente tem vários pais da igreja, a gente tem Pastor de Hermas, a gente tem Clemente citando como escritor, a gente tem os concílios, né, Hipona, Cartago e Roma, no século IV. Então não tem jeito, não. Não tem... Agora, o que os protestantes precisam responder é como que eles sabem quais livros são canônicos sem uma tradição oral, né? Porque não está contido isso daí nos próprios livros, né? Eles precisam de um critério infalível externo às escrituras para saberem disso. Essa é talvez o tema, né? Esse é talvez o tema que eu acho que seria o de melhor
melhor serventia, que é esclarecer de uma vez por todas o seguinte: ou a autoridade da igreja é anterior, ontologicamente anterior a das escrituras, ou a escritura não tem autoridade alguma. Então, ou a igreja tem autoridade, e aí a gente tem uma base para acreditar nas escrituras como revelação, ou então a autoridade das escrituras é arbitrária. Sim, com certeza. Porque... E esse é um debate que eu nunca vi acontecer, porque sempre que eu vejo esses debates acontecendo, né, tipo, por parte dos protestantes, rola muito arenques vermelhos, né? Muitos arenques vermelhos. E como eu sinto que, tipo, os católicos estão, né, ali, porra, me preparei para isso aqui, aí o cara joga um arenque vermelho, sei lá, do século VI, aí o cara vai lá e vou desfazer esse arenque, mas aí você já pegou o peixe, né? Eu não vi ainda esse ponto sendo defendido de uma maneira que o debatedor não deixasse o cara mudar de assunto. E foi o que aconteceu. Eu não sei se chegou a ver meu debate com o Banzoli sobre Canon. Foi exatamente o que aconteceu. A minha apresentação foi toda baseada no argumento epistemológico. Né? Eu vou assistir e vou fazer um react aqui. Você vai gostar. Mas você quer que eu dê um resumo do argumento? Por favor. Eu falei, cara, imagine que você é um cristão, né, primitivo, e isso baseado no Christian Wagner, tá? Um grande apologista lá da gringa. E eu falei, imagine que você é um cristão primitivo, você é secretário de São Paulo. Uma das homilias de São Paulo, ele escreve, né? Ele manda você escrever, na verdade, você escreve, você ouve ele falando, e aí você pega aquele texto e fala, cara, ou até o Paulo mesmo escrevendo, isso aqui é inspirado? Você sabe que não é porque um escrito apostólico que ele é inspirado, né? Mesmo São Paulo, ele escreveu carta 0 a Coríntios, né? Tem umas cartas que São Paulo cita que não estão no cânon. Ele fala, na 1 Coríntios, ele diz, outrora escrevi para vocês, a gente não tem essa carta. Então não é porque um escrito foi apostólico que ele faz parte do cânon, que ele é inspirado. Mas os apóstolos são pessoalmente infalíveis, só que infalibilidade é um dom negativo, né? Não positivo. Então corrobora mais, ele é infalível pessoalmente, mas você não tem certeza se aquele escrito é inspirado. Então você vê a escrita é elevada, como do resto das escrituras, né? Mas nem todos os livros das escrituras são inspirados. Diante disso, eu tenho certeza que a sua resposta diante de São Paulo, né, seria que você não sabe se é inspirado aquilo ou não, e que ele precisaria confirmar isso daí você, oralmente, para você saber se é inspirado. Creio que todo mundo chegaria a essa conclusão. Sim. Diante desse exercício, a gente tem duas abordagens distintas, né? Do lado católico, a gente diz que, sim, foi uma tradição oral, infalível, não é preservada nos próprios livros, né? E a gente acredita que a igreja preservou, né? Falou, São Paulo disse que aquele livro é inspirado, então a igreja preservou aquilo. Do lado protestante, eles têm que recorrer a certos critérios internos nos próprios escritos para dizer que o cânon está formalmente contido na Bíblia. E você pode estar falando, você está atacando um espantalho. Não é possível que o argumento protestante é esse mesmo. Mas os escolásticos protestantes fizeram isso. David Perels, ele tenta falar que a própria Bíblia formalmente diz quais livros são inspirados. Olha que absurdo. Ele falha, né? No vídeo eu refuto ele, mas não tem esse debate aqui, porque é um debate escolástico mesmo. E você consegue até pensar aí, você vê que se indagar isso aqui para o protestante, ele está no ferro, né? Não tem o que ele responder. Ele vai ter que legitimar uma autoridade extra-bíblica. E aí acabou sua escritura, né? Mesmo, nem indo para o Antigo Testamento, né? Novo mesmo. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.